E a Tânia Guimarães, ela pergunta o seguinte: quero saber da ida da Dilma para o império do demônio que destrói o Brasil. Bom, e aí no superchat ela emenda que é uma contribuição para alguém que queira ir para Curitiba. A ida da Dilma para os Estados Unidos, eu acho que ela... Precisa ver o que ela vai fazer lá. Aparentemente, as declarações da Dilma Rousseff, elas se situam do lado esquerdo do PT, né? Nessa briga que nós analisamos várias vezes aqui, que está acontecendo. Enquanto que os governadores do PT estão lançando uma política de arroxo, de austeridade, lá Bolsonaro, vários setores do PT se deslocam à esquerda. E a política de arroxo na Bahia, por exemplo, já está gerando uma verdadeira rebelião dentro do PT, que é preciso acompanhar e que é muito importante para o futuro, não só do PT, mas da situação política em geral, né? Pelo que... Eu não tive tempo de ler a carta que o Lula mandou para a Dilma, mas pelo que ele fala é que ela teria que resistir de todas as formas e tal, defender os direitos dela, ser agressiva, passar ao contra-ataque, né? Coisa que o PT... É uma boa posição, pena que essa posição não foi usada em nenhum momento até agora, né? Passar ao contra-ataque. Savá, né, Rui? Que os franceses... Savá, né? Liberté para Lula. Você disse que nós devemos imitar a França. Eu vim com colete laranja nesse modelo, né? Por fora Bolsonaro, e no bairro Grajaú, Interlagos, nós já estamos com essa ideia, né? Até estive lá no INSS, comentei com alguns companheiros dentro do INSS e eles, puxa, legal, né? Uns que assistiram você e tal, debatendo isso aí. Mas a minha pergunta fica assim, a primeira pergunta, podemos sim colocar esses coletes laranja e ir para a rua, chamar a CUT, e se a CUT não for, né, que no caso lá da França, o pessoal, os coletes amarelos estão sem esse apoio de movimento, sindicato e tudo. Podemos fazer isso? Porque a gente começa a observar, o PCO é o único partido que está com fora Bolsonaro. O PCO tem condições de pegar esses coletes e ir para a rua? E a segunda pergunta, César e Batiste, ele é do movimento de esquerda, eles estão incriminando ele. Mas o Brasil deu asilo para o Alfredo Stroessner, fascista, e o Mengele, né? Mas ninguém fala nada, nem a imprensa, né? Então, quer dizer, quando é para fascista... Aí enrustido, né? Isso. Quando é para fascista, ninguém fala nada. Quando é para um esquerdista, aí o Brasil todo se movimenta, ou seja, a direita. Obrigado. Sobre o seu comentário de ir para a rua, né? Acho que a gente precisa entender bem o que a gente está fazendo. Nós temos chamado vários setores a ir para a rua. Que o nosso trabalho é isso daí, é fazer propaganda, fazer agitação, organizar, para criar um movimento, né? Agora, isso não é fácil de acontecer. Precisa despertar num determinado setor da população essa necessidade de lutar e ultrapassar as barreiras que se colocam na frente. Então, veja só, do ponto de vista dos direitos democráticos, nós temos defendido Lula, todos os presos políticos, temos chamado o pessoal a se manifestar. Agora nós estamos... Essa questão do Batiste é uma outra questão importante. Nós temos o problema da Previdência, né? É preciso chamar a população a lutar contra a questão da Previdência. Nós temos a questão do Ministério do Trabalho, quer dizer, há muitos motivos para levar o pessoal a se mobilizar. Nós temos que fazer isso até que efetivamente a mobilização ocorra, né? Não depende da gente. Depende de que se crie uma situação em que essas coisas possam acontecer. Mas nós temos que fazer isso daí até acontecer, né?
Esse movimento dos coletes amarelos, ele aconteceu justamente por causa da paralisia geral de toda a esquerda francesa. O pessoal não leva adiante uma luta contra o Macron. Primeiro nós temos que considerar o seguinte, o Macron, essa é uma coisa interessante, né? O Macron ele é uma espécie de Bolsonaro. No primeiro turno das eleições, ele teve 22% dos votos. Quer dizer, uma mixaria de voto. No segundo turno das eleições, ele teve 60 e tantos por cento do voto. Ele aumentou 40% a votação dele. Por que ele aumentou essa votação? Porque todo um setor da esquerda chamou a votar no Macron. Grave erro. Né? As pessoas pensam assim, que você chama a votar no candidato e tal, e isso daí não é uma política, é um fato isolado. Então chamaram a votar no Macron. Agora, por que eles chamaram a votar no Macron? Porque eles cederam ao terror da extrema-direita. Então eles ficaram na seguinte situação. O Macron, que é super direitista, homem dos bancos, ou extrema-direita fascista. Então apoiaram o Macron. Cuja diferença, como eu mostrei aqui, é pequena com o Macron. Aí, como eles já votaram no Macron de medo da extrema-direita, agora eles estão com dificuldade de impulsionar a luta popular, porque eles também têm medo de que essa luta popular favoreça a extrema-direita. Por exemplo, é muito visível que todo mundo que está na rua, milhares de pessoas, fala fora Macron. A palavra de ordem é Macron démission. Em todas as manifestações eles gritam essa palavra de ordem. E ninguém da esquerda levanta a palavra de ordem de fora Macron. Isso apesar de que todo mundo concorda que a política do Macron é uma política criminosa contra a população. Né? Então, aí nós temos esse problema. Né? Por isso que o movimento saiu desse jeito. Sem direção, os sindicatos não participaram. O movimento dos estudantes secundaristas também, que é grande, os dois movimentos andaram paralelos. Né? O pessoal estava com medo que outros setores fossem entrando no movimento. Vamos ver o que acontece essa semana aqui. O movimento secundarista também não foi dirigido pela Federação dos Secundaristas. É um movimento que vem de baixo para cima. Quer dizer, diante da paralisia da esquerda, o povo, não aguentando mais, a corda arrebentou, o negócio explodiu. Agora, nós aqui, nós não temos essa política. Nós já achamos que tem que sair à rua contra o governo e ponto. Né? Aí se vem alguém e fala assim, não pode derrubar o governo, que isso daí... Bom, esse governo a gente não quer ele, ponto. Governo fraudulento, governo que é um governo ameaçador para a população. Os bolsonaristas aí, toda hora estão fazendo ameaças. O que o governo propõe é um ataque em regra contra tudo de interesse da população. Agora, esse Major Olímpio, né, que foi eleito com a espantosa soma de 9 milhões de votos, não sei de onde esse cidadão tirou tanto voto, né? É dessas coisas que faz a gente ter uma leve suspeita de que o negócio não foi muito limpo, né? Ele quer acabar com todas as torcidas organizadas. Mas como assim? Né? Na Constituição brasileira se diz que você pode criar qualquer organização para fins pacíficos, ilícitos, né? Não pode criar uma organização para assaltar o Banco do Brasil, mas você pode criar uma associação para torcer. Você pode criar uma associação, inclusive para adorar o demônio, se você quiser, desde que você seja pacífico. Agora, você não pode criar uma associação, você vai colocar na ilegalidade associações que se formaram para torcer por um time de futebol? Como é que é isso daí? É um ataque brutal aos direitos democráticos de todo mundo. Porque, veja bem, qual que é a alegação? Tem violência nas torcidas organizadas.
Falou que as brigas nas torcidas organizadas causaram, no ano de 2018, 13 mortes. Considerando que nós temos no Brasil, até pouco, né? Mas e aí? Se existe Estado de Direito, você teria que pegar a pessoa que matou e julgar essa pessoa, não a organização. Quer dizer que se amanhã um militante do PCO aí, que tem bastante gente, entra numa briga na rua e quebra uma garrafa na cabeça de alguém, vai colocar o PCO na ilegalidade? Que é isso? Mas ele está lá. Ele, quer dizer, o ataque contra a população, contra a organização popular é muito grande. E a esquerda não quer reagir, quer esperar e tal. Esperar o quê? Eles pensam assim que, no fundo, o que a esquerda pensa é o seguinte: a hora que os militares saírem do quartel de tanque, metralhadora e tal, que ficar claro que isso é uma ditadura, nós vamos reagir. Não, nessa hora, o pessoal só vai correr. Ou você reage agora, você não vai reagir nunca. Tem que reagir agora. Então, qual que é o nosso trabalho? Nós temos que pegar todas as reivindicações populares, por exemplo, essa das torcidas. Nós devemos fazer uma campanha em defesa das torcidas organizadas. Né? O que seria o correto? Chamar as torcidas, juntar todas as torcidas contra essa política de colocar todo mundo na ilegalidade. Você vê, Gaviões da Fiel, por exemplo, não é apenas uma torcida, eles têm uma escola de samba. É toda uma associação popular. Essa é uma coisa muito criminosa que esse cidadão quer fazer. Então, quer dizer, o que nós vamos esperar? Que um dia os torcedores aí, sem direção, sem amparo em nada, saiam à rua de colete cor de laranja aí, sem a participação de nenhuma organização? Isso daí é o decreto da falência de todas as organizações. Para que elas servem? Na França, muita gente está perguntando, para que serve tanta organização se a hora que você está morrendo de fome ninguém está do seu lado? As milícias e as polícias matam muito mais. Que é lógico. E ninguém pede para terminar. A gente é até inocente que não está nem no meio da confusão. Nós estamos pedindo a dissolução. Nós pedimos a dissolução da Polícia Militar porque não é um indivíduo ou outro. É um sistema de assassinatos, né? Agradecer aqui mais superchats do Alexandre Domingues, lá de BH. E ele aproveita e diz o seguinte: venha assistir a análise política da semana com a gente na sede do PCO em BH. Rua Augusto de Lima, 233, edifício Maleta, loja 67. Fica o convite do companheiro Alexandre Domingues, lá de BH. Também agradecer a Maria Ângela Biduch, que também contribuiu no superchat. E tem uma pergunta aqui do Luiz Henrique Manuel da Costa. Ele pergunta: o curso sobre o fascismo irá abordar também o caso Stalin? Pode. Stalin vai aparecer no curso, mas Stalin não era fascismo, né? Stalin é uma coisa diferente. Nós já fizemos cursos diversos sobre o stalinismo. Stalinismo é uma coisa, fascismo é outra, né? As pessoas podem achar os dois ruins, mas não são iguais e nem equivalentes. Será que é uma pergunta pegadinha de um direitista? Agradecer também o Rude HM, que pergunta o seguinte: se o Bozo cair rápido, a população não terá aprendizado pedagógico. É melhor cair rápido? Mourão irá fortalecer a direita nos civis caso assuma? Hashtag Lula livre. Melhor era nem ter havido o golpe, né? Esse negócio de esperar para piorar não é uma política sábia. É muita esperteza, mas se o Bolsonaro pudesse cair antes de tomar posse, seria o ideal para todo mundo. O pessoal não... quem viveu o governo FHC, né? O governo FHC foi de quando? 1994 a 2002, não é isso? Quer dizer, faz 16 anos esse governo.
Então, muita gente que tem 20 anos não viu nada, 22, 23. E muita gente também nem prestou atenção, na época estava com a cabeça em outro lugar. Esse governo FHC foi um governo pavoroso. O governo reduziu o país à miséria. O pessoal não lembra como era isso daí. Como era horrível. Inclusive, eles deram um grande impulso a essa onda direitista, defendendo privatizações, né? A violência policial da época era muito acentuada. O pessoal estava morrendo de fome. O Brasil tinha um monte de gente morrendo de fome. Já citei isso aqui várias vezes, né? Tiveram que fazer campanhas privadas para combater a fome, porque o governo não se mexia. A campanha do Betinho, né? Campanha do Betinho. Nós, inclusive, na época, nós falávamos, não tem que fazer uma campanha privada, tem que exigir do governo que alimente essas pessoas que estão morrendo de fome. Atacou violentamente a Previdência, né? Atacou os aposentados, falou que aposentado era tudo vagabundo, sendo que ele tem várias aposentadorias. E a reação ao governo FHC era muito pequena. É um tempo sombrio esse. O Bolsonaro vai deixar, o FHC vai aparecer aí, se o Bolsonaro for para frente, o FHC vai parecer o Papai Noel. O pessoal não está se dando conta exatamente do que está acontecendo. Precisa ter dimensão da coisa. E a gente não deve acreditar nessa história de que o governo vai cair de podre antes de começar. Se caísse, maravilhoso. Mas não é um prognóstico muito razoável, não é um prognóstico racional. O governo tem que ser enfrentado quanto antes. Não sei o que nós estamos esperando exatamente, o que a esquerda está esperando. Boa tarde, Rui. Boa tarde. Primeiro, agradecer, né, pelo todo esse esforço esclarecedor que vocês fazem, acho que é essencial. Segundo, uma curiosidade do caso Batiste, que é o Fux, que eu estava pesquisando sobre ele e percebi que ele prestou serviços de advocacia para a Shell entre 75 a 78 e, curiosamente, foi bem aquele período em que aconteceu aquele caso em Paulínia, que a Shell saiu, né, inocente, e também na Vila Carioca, aqui em São Paulo, as pessoas morrendo de câncer, pegando um monte de problemas de saúde por causa dos pesticidas, né, que vazaram. E a Shell foi condenada só no finalzinho da década de 90, anos 2002, se não me engano, a pagar só 75 mil por tudo isso. Ficou por isso mesmo, né? Imagina a Shell. E, por último, é uma dúvida mesmo que eu tive, que você falou da extrema-direita, que ela é uma continuação, né, da direita tradicional. E como ela está, né, sempre envolvida nessas... entrando no governo através de fraude, como aconteceu no Brasil, ou então também através de um espantalho, como aconteceu na Europa, eu gostaria de saber se é sempre assim. Ela só consegue através da fraude, né, ela é uma coisa artificial, ou se é algo que realmente está acontecendo, está voltando para o mundo, as pessoas estão pensando assim. Obrigada. Bom, o STF aí não tem grandes novidades, né? Esse STF é um balcão de negócios, todo mundo sabe disso daí. O que fizeram com o Lula aí é uma loucura. É que, como a esquerda é muito paralisada e tal, e muito confusa numa série de coisas, tem posições oportunistas, acaba se identificando com coisas que a direita fala, o negócio passa batido, mas o que esse STF fez já nem dava para ter isso aí mais funcionando. Então não é novidade o Fux ir lá e mandar prender o Batista, isso aí é tudo... A gente sabe que isso daí são acertos que são feitos por fora do tribunal. O serviço ao imperialismo há muito tempo. Eles estão... Exatamente, a expressão que eu acho que é correta é essa aí. Eles estão prestando serviço para diversas pessoas, né? A gente viu
o mensalão foi uma coisa visivelmente arranjada. Esse Joaquim Barbosa aí, convenceram ele aí com algumas prebendas aí para ele encenar aquela farsa toda, que foi uma farsa grotesca. Nós acompanhamos isso daí o tempo todo, era uma coisa assim horrível de ver, né? Aí depois o Moro, quer dizer, o sistema judiciário brasileiro é uma coisa totalmente a serviço de interesses escusos, né? Bom, o próprio fato do Moro assumir o ministério, tendo sido ele que garantiu a vitória do Bolsonaro, tirando o Lula da jogada, seria totalmente desmoralizante em qualquer lugar do mundo. Bom, qualquer lugar não, porque tem vários países onde o atraso político é muito grande, né? Então, isso aí eu acho que não tem novidade, não vão ver muito disso, eles vão enrolar, porque também todo mundo tem que ter uma política, né? Que é dar uma no cravo e uma na ferradura, né? Para disfarçar. Senão o cavalo estrila lá e você perde o controle. A segunda coisa que você falou, perdão? Extrema-direita. Então, o problema da extrema-direita é o seguinte: por que a extrema-direita, o fascismo apareceu, né, depois da Segunda Guerra Mundial na Europa? E depois também apareceu em outros países do mundo. Ele apareceu porque a situação do regime político de vários países começou a se transformar numa situação incontrolável devido à força que a classe operária havia adquirido, em primeiro lugar, e, em segundo lugar, a radicalização da classe operária, ou seja, a evolução da classe operária para posições revolucionárias. Então, em alguns países, né, onde a burguesia não tinha condições de controlar a classe operária por meios normais, porque não tinha dinheiro suficiente, eles organizaram esses movimentos fascistas. O movimento fascista não é produto da opinião de ninguém, ele é produto da organização da burguesia. Se a burguesia não apoiasse, esses movimentos dificilmente iriam para frente, porque eles são, no final das contas, movimentos contra a população, né? Como o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro aí ele jamais seria presidente da República se não houvesse uma máquina gigantesca que alimentasse a coisa até o extremo de tirar o concorrente, Não dá para acreditar que isso daí é um fenômeno natural da opinião das pessoas, não tem nada a ver. Por exemplo, a ascensão do fascismo na Itália, na Alemanha, em todos os países, ela foi financiada diretamente pelos grandes capitalistas, desde o começo. Desde, inclusive, antes da existência do movimento fascista. Por exemplo, Mussolini, que é o pioneiro da coisa, né? Uma figura muito peculiar, ele era membro do Partido Socialista italiano, e na época ele era contra a guerra. Ele ficou famoso porque ele fazia campanha contra a entrada da Itália na Primeira Guerra Mundial, e isso daí tinha uma ressonância muito grande na juventude do Partido Socialista. Então ele se transformou num ídolo da esquerda do partido e da juventude, da ala esquerda, Mussolini. Só que ele era uma pessoa totalmente sem caráter. Num dado momento, no meio dos acontecimentos, ele foi comprado pela embaixada francesa para fazer campanha a favor da guerra. Então, quer dizer, a história começa com ele sendo comprado pelo imperialismo, né? E daí para frente ele foi financiado por um monte de grandes capitalistas. E eles usaram de uma violência extraordinária para se impor, né? Tem muita gente que pensa assim, não, Mussolini perto do Hitler era bonzinho. Não, não é bem assim. O Mussolini era um verdadeiro animal, né? No curso que nós vamos fazer, nós vamos explicar isso aí no detalhe, mas eu calculo que
os fascistas italianos, eles destruíram fisicamente mais de 5.000 organizações da esquerda italiana pela violência. Por exemplo, os fascistas eles eram assim, eles iam numa cidade pequena, o prefeito era do Partido Socialista. Aí eles pegavam um caminhão, era o estilo, o modus operandi tradicional deles, pegavam um caminhão, enchia de milicianos, em geral tudo gente paga, né? É importante falar isso aí, tudo gente paga. Gente desempregada, ex-militares, esse tipo de coisa, gente da polícia. Botava esse pessoal no caminhão, eles usavam uniforme, uma camisa preta, e sob a cobertura do exército e da polícia, eles iam na casa desse prefeito, né, aconteceu várias vezes, batiam na porta, o cara vinha, a família dele ali na sala, e eles matavam o cara na porta da casa dele e tocavam fogo na casa dele. Isso é Mussolini, que é bonzinho, né? Que o Hitler é o mauzinho. Eles fizeram isso daí inúmeras vezes. Eles queimaram, saquearam, destruíram cooperativas dos trabalhadores, sedes do Partido Socialista, sedes de sindicato. Por isso que é importante conhecer no detalhe. Não é aquela formulinha, não, o fascismo. Como é que efetivamente aconteceu? Como é que era no dia a dia isso daí? Como é que funcionava? Funcionava assim. Por isso, né, nós, por exemplo, não podemos permitir que uma organização fascista venha aí e ataque a sede do PT, por exemplo. Podemos permitir isso daí. Você vai se alastrando. À medida que eles se sintam fortes e tudo mais, eles vão aumentando. Eles vão pegar gente da polícia, militares, ex-militares, gente da segurança de empresas e tudo mais, e usar isso daí contra a esquerda, contra o movimento operário. Não tem nada a ver com a opinião de ninguém, porque é fácil de perceber que você destruindo dessa forma as organizações da esquerda italiana, bom, chega uma hora que os trabalhadores estão à mercê dos fascistas. Mas, por exemplo, o Mussolini, ele participou, a primeira eleição ele tinha uma bancada ultraminoritária, ele não tinha apoio eleitoral. Ele só vai se transformar em majoritário depois que ele dá o golpe de Estado. Mas o que ele tinha era um verdadeiro exército de milicianos para atacar a esquerda italiana. Bom, essa direita é parecido isso daí. Eles fazem demagogia, eles são financiados por grandes capitalistas, por gente endinheirada. Quem que tem interesse de financiar isso aí? Tem que ser os capitalistas, né? E os capitalistas, como eles fizeram com Mussolini, eles usam isso daí como eles usariam a polícia para atacar os trabalhadores, para atacar a esquerda. Então agora, por exemplo, um setor dos capitalistas usa a extrema-direita para atacar os imigrantes europeus. Isso daí é feito a serviço de alguém, não é nenhuma ideologia, até tudo bem. Tem cara lá que se convence de uma coisa besta como essa, porque como ideologia é uma coisa muito besta. Você é inimigo do imigrante, um pobre coitado ali que entrou no seu país. Uma coisa, né? É uma ideologia de gente muito besta. Mas, no geral, não é ideologia, é financiamento, tudo. Né? O que acontece com a extrema-direita, que é uma grande ameaça, no final das contas, é o seguinte. É um deslocamento da burguesia para a direita. Significa o quê? Um deslocamento ideológico? Não, a burguesia percebe que os métodos tradicionais de controle, parlamentarismo, a imprensa burguesa, etc. e tal, não estão dando conta. Veja o caso do Macron. Diante dessa falência do Macron, a burguesia, um setor maior da burguesia vai olhar para a Frente Nacional com outros olhos e falar, veja, não estamos conseguindo. Veja o caso da Espanha. A gente não percebe porque a imprensa não dá a devida importância, mas o que aconteceu na Catalunha colocou assim a burguesia espanhola com o cabelo em pé dessa altura. Eles ficaram aterrorizados. Foi um movimento muito grande, quase unânime na Catalunha. A imprensa falava que está dividida, não é bem assim.
o movimento é muito majoritário. Se a Catalunha se torna independente, o Estado espanhol, ele está costurado ali precariamente, né, com fio. Se você tirar a Catalunha, você puxa o fio, o negócio todo desaba. Aí eles olharam e falaram assim, o PP, o partido de direita, mal conseguiu controlar isso daí. Porque perdeu o referendo, teve que reprimir a população, também não conseguiu reprimir muito, o impacto foi negativo, e o governo acabou caindo. Então, o que fazer? Vamos precisar de uma política mais forte. Aí eles passam para uma nova etapa. Essa política mais forte não está dando resultado, vamos aplicar uma política ainda mais forte. Né? Com o fascismo foi assim. Os fascistas italianos e o nazismo alemão, eles estavam em atividade bem antes deles chegarem ao poder. Estava a serviço dos grandes capitalistas. Eles destruíam o sindicato para os capitalistas poderem rebaixar o valor da mão de obra. Né? Quer dizer, significa o quê? Que a burguesia já achava assim, que negociar, chamar o líder socialista lá não estava dando resultado, que a repressão policial não era suficiente. Então, criaram um verdadeiro exército de criminosos aí para controlar o... Calcula-se que quando Mussolini fez a famosa marcha sobre Roma, ele mobilizou 70 mil milicianos. Um exército. 70 mil é muita gente. Agora, uma perguntinha óbvia. Se todos esses milicianos eram pagos, eram transportados em caminhão, estavam armados e tal, de onde que saíram esses recursos? Será que foi o povo que contribuiu para ele? Não, foi. Foi gente de muito dinheiro. O problema é esse, a gente não pode se deixar levar também pela confusão da esquerda que não vê a verdadeira natureza do negócio, né? Só uma coisinha antes do Henrique falar. Um exemplo de como a gente não deve se deixar levar é o seguinte. Não sei se foi um deputado do PT, alguém aí um governador, propôs a integração e a criação de uma força de segurança, não sei o que lá. Isso daí é porque dentro de determinados círculos da esquerda, no PT, mas outros círculos também, no PSOL e tudo mais, eles têm a seguinte ideia. Como o Bolsonaro fala muito de segurança pública e fala, nós vamos reprimir a criminalidade, eles querem concorrer com o Bolsonaro nesse terreno. Esse é o caminho do desastre. Vou aproveitar também para dar um recado aqui sobre o CCBP do Rio de Janeiro, Centro Cultural Benjamin Perret, no Rio de Janeiro, lá na Rua Taylor 47, o pessoal está assistindo a análise lá, todo sábado tem atividade lá, o pessoal assiste a transmissão da análise, depois sempre faz uma atividade cultural durante o dia, e anunciar que a Conferência Estadual do Rio de Janeiro vai acontecer amanhã às 14 horas, lá no CCBP do Rio, na Lapa, Rua Taylor 47. Então, você que é do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, está convidado para participar da Conferência Estadual. E vem uma pergunta de lá, que é a seguinte. Se a Quinta República vier a cair, qual a chance do fenômeno se espalhar pela Europa e depois para as Américas? Todo mundo... A imprensa conservadora francesa já apontou que isso daí é um desastre europeu, né? Uma coisa importante, a gente não falou aqui, né? Falei ontem, é que o Macron era a última esperança da civilização, né? Diante da barbárie. Agora caiu o Macron, quem que é o líder da direita tradicional europeia? Não tem. Quer dizer, num certo sentido, o colapso do regime é muito grande, né? A Merkel teve que passar o bastão na Alemanha, a coisa está feia. Se o pessoal vai se apegar nesse regime político para se salvar, é importante entender que o negócio está flutuando, mas o buraco no casco é muito grande, vai afundar rapidamente. É melhor arrumar outra coisa para se segurar aí, porque esse daí não vai. Bom, agradecer também o superchat da Iracema Ana Neri.
E tem a pergunta aqui. Parece que o Dória afirmou para apoiadores que pretende eliminar FHC, Serra e Alckmin, chamando-os de comunistas. Será que Dória vai dominar o PSDB? Os dissidentes vão compor a Frente Democrática? É do arco da velha, né? Vamos falar que é verdade. Bom, no programa que nós fizemos ontem, um cidadão entrou lá e falou assim, esse Macron é comunista. Falei, bom, se o Macron é comunista, mano, todo mundo é comunista, até o Bolsonaro é comunista. O Macron é mais direitista do que o Bolsonaro numa série de coisas. Não, pode ser que ele domine o PSDB. Vamos ver, porque os outros são... Na verdade, o que é importante é o papel aí que a burguesia vai ter, né? Será que ele vai... O fato dele ser governador vai permitir ele dominar tudo? Temos que ver. Porque, primeiro que o Dória é um maluco. A gente já viu ele na prefeitura de São Paulo. Ele começou a fazer loucura, o governo dele começou a se transformar num governo inviável. Agora ele vai fazer loucura em âmbito estadual, né? Se apoiando na ficção de que ele foi bem no governo, porque ele saiu antes que o negócio explodisse. Então nós temos que ver isso daí, né? O destino político disso tudo é muito incerto, porque é um arranjo muito improvisado. Nós temos que entender uma coisa, a burguesia pode, logicamente, mudar de partido, e muda mesmo, como está acontecendo em vários lugares, mas não é um processo muito simples. E depois você precisa criar um partido que tenha uma coerência interna, né, que tenha ligações com a burguesia, que tornem esse partido confiável à burguesia e tudo mais. Então, tem que ver se o bolsonarismo, né, e coisas semelhantes, tipo Dória, eles vão conseguir fazer isso daí. Até uma alternativa do governo Bolsonaro é o esquema do governo Collor, né? O Collor entrou, o Collor era muito parecido com o negócio do Macron, né? O imperador do Brasil. Porque o Macron foi chamado de César, tudo, né? Em 2 anos o governo afundou lá por causa das contradições internas. Então nós temos que acompanhar isso. Agora, quando se trata de política e de luta de classes, nós não podemos esperar que o adversário se mate antes da briga, né? Você tem que se preparar para matar ele e você. É uma coisa sempre importante de se lembrar. Então não adianta falar, esse governo aí é tudo cheio de contradições. Contra o morto, qualquer um ganha. Se você entrar no ringue e o adversário estiver morto, que nem a esquerda tá, qualquer um ganha disso daí. Até a pessoa mais desajeitada, mais fraca, que o morto não reage, né? Se você não reagir, só otimismo não resolve. Boa tarde, Rui. Boa tarde. O Lula virou réu em outro processo aí, né? Está sabendo aí da Guiné-Bissau aí. Aí eu estava verificando lá a respeito dos presidentes americanos também, né? O Bill Clinton. O Bill Clinton tem uma fundação igual o Lula tem, igual a FHC tem no Brasil aqui, né? E o Bill Clinton, ele trabalha pelos interesses das empresas americanas. E o Lula está sendo processado porque ele trabalhou pelo interesse das empresas brasileiras, certo? Porque está sendo processado para não ser candidato e para ser eliminado. Sim, então é um novo processo isso aí, né? Um novo processo. Além daqueles 2 lá, o 3 que ele estava respondendo, tem mais esse processo aí. E o negócio da Guiné-Bissau é o seguinte, o cara pediu ajuda para ele, né? Ele não era presidente na época, ele já tinha saído e tal, e aí ele tinha o prestígio dele na África era grande, e esse empresário pediu para interceder. Acho que o cara queria
queria desfazer o contrato, e aí ele conseguiu manter o contrato. E aí ele deu uma contribuição para o Instituto Lula, né? E aí esse Instituto Lula pagou os impostos, tudo certinho e tal, e agora ele está sendo processado por lavagem de dinheiro. Entendeu? Enquanto os outros estão entregando o país aí, são heróis, ele que defende a empresa brasileira está sendo tratado como um padrão, entendeu? Um marginal, entendeu? O que você diz disso? Isso é tudo uma farsa política, né? Nós falamos isso aí desde o começo. Já começou com o mensalão. Não, mas como é que os juízes aceitam um processo desse? Entendeu? Porque já tá, não tem investigação aí. Né? Ele declarou, pagou os impostos do que ele recebeu a contribuição, o cara quis dar uma contribuição, ele falou, então você dá para o Instituto. Né? E aí o cara pega e Isso daí é a educação do povo brasileiro. Eles estão aprendendo o que é de verdade um juiz, né? Porque eu tive a oportunidade, durante um período, de ficar ouvindo o pessoal falar da sapiência, da imparcialidade, da grandiosidade da justiça. Eu olhava assim e falava, nossa senhora, que santa ingenuidade, mano. O regime político brasileiro, assim como o regime político de todos os países, ele é uma grande máquina dominada por interesses econômicos. Então você acreditar seriamente que você vai pegar um juiz, aí não sei, coisa onde, digamos assim, ninguém tem um interesse maior, né? Você bateu o seu carro, vai você e um outro cidadão lá, pode acontecer de que o juiz olha e fala, bom, você tem a razão e tal, e te dê causa. Mas qualquer coisa minimamente importante vai prevalecer o interesse econômico. Tem a menor dúvida. E esses juízes aí, eles são todos uns pistoleiros de aluguel. Veja o Sérgio Moro. Foram buscar esse cidadão lá no interior do Paraná, um homem que não sabe nada de direito. A gente viu, ele acha que no Brasil vigora o direito norte-americano, porque ele passou algumas semanas lá nos Estados Unidos sendo doutrinado por algum direitista, e ele acha que o Brasil é os Estados Unidos e o direito brasileiro tem que valer aqui. Faz parte de uma evidente conspiração política. Agora veio à tona que ele já estava conspirando contra o Lula em 2005, na época do mensalão. Quer dizer, nessas condições, a gente tem que olhar a justiça pelo que ela vale, né? O Lula é uma pessoa que está sendo brutalmente perseguida, né? É uma falência da esquerda nacional que não haja um grande movimento em defesa do Lula. Falência total. Porque, ó, veja bem, isso falamos várias vezes. Tem gente que fala assim, não, mas... Primeiro, alguns falam que... Gente da esquerda, falam que o Sérgio Moro provou a culpabilidade do Lula. Bom, vai me desculpar, mas eu não sou nenhum expert, mas eu também não sou louco. Eu não consegui ver nenhuma prova de nada. Nada de nada até agora. Nenhuma prova de absolutamente nada. Assim como no caso do mensalão, até os juízes falaram, não tem provas, mas vamos condenar do mesmo jeito. Bom, outros falam o seguinte, não, mas o Lula se envolveu aí com um capitalista. Bom, mas se envolver com um capitalista no Brasil não é crime. Você pode condenar politicamente, mas você não pode condenar do ponto de vista criminal. Né? Então, quer dizer, nós estamos diante de uma esquerda que é politicamente analfabeta. Né? O pessoal também não vê o perigo, porque todo esse pessoal que se omitiu, que não quer pôr a mão no fogo, etc. e tal, eles também vão ser vítimas do que vai acontecer. Menos do que o pobre coitado que mora na favela, menos. Mas eles também vão pagar. Você vê que eles estavam... O pessoal do PT está todo feliz aí, veja o caso da Bahia. O governador da Bahia acabou de ser eleito e tal,
decidiu atacar todo o funcionalismo público. Agora, todas as entidades do funcionalismo estão contra ele. E vamos deixar claro, né? Porque tem gente do PT que fica entusiasmada com essas declarações e começa a atacar a gente. O pessoal que está contra ele na Bahia é o próprio PT e a CUT. Quer dizer, no fundo, esse pessoal acha que como eles ganharam algumas eleições, falaram umas besteiras aí que o povo acreditou, que todo mundo é trouxa. Que você vai sapatear em cima de todo mundo e ninguém nunca vai reagir. Não, é tudo uma questão de tempo. O povo evolui. Então, eu acho isso. O Sérgio Moro também está feliz da vida lá em cima. Se der um revertério na situação, que é bem possível que dê, é uma probabilidade, esse cidadão aí é capaz de ser linchado lá no Ministério, dentro do Ministério da Justiça. O Brasil é um país muito explosivo. Esse negócio que está acontecendo na França, que as manifestações são bastante violentas, se a coisa chegasse nesse ponto no Brasil, a escala seria de 10-1 acima do que está acontecendo na França. Quer dizer, quanto mais o povo como é que se diz? É pobre, é maltratado, é privado de educação, é despolitizado, mais violento ele fica, né? Como o Trotsky falou, uma frase muito célebre, o Trotsky falou, se a burguesia não quer uma revolução violenta, então deveria ter cuidado da educação política do povo e da educação em geral. Mas como ninguém está preocupado, né, tem que aguentar as consequências, é o que eu sempre digo. Quem semeia vento, colhe tempestade. Esse caso do filho do Bolsonaro aí, a respeito desse negócio dessas movimentações que a COAF pegou, né? E o Mourão deu uma declaração agora sobre isso aí, né? Então ele falou que o Bozinho ele é burro ao cubo, fazendo uma coisa dessa, né? Fez uma menção assim que o cara distribuiu dinheiro pelos meios bancários, né? Aí ele foi pego por causa disso. Não tem como negar agora, né? Ele falou assim, pô, ele deu a entender que tem valise, né? Que o cara podia pagar no cash, né? Não em transferência bancária. E o Lula também foi, uma época aí, o COAF pegou ele também, né? Movimentação suspeita e tal. Mas aí foi aquelas palestras que ele dava lá, né? E aí ele chegou, provou tudo, pagou todos os impostos e provou que foi legal, né, a movimentação. Agora esse camarada aí sumiu, né? Cadê o motorista? E o motorista disse que andava no banco de trás do carro. Como é que é isso? O mais normal é o Mourão, né? Que falou que não tem que fazer essas coisas desse jeito. Que nós temos um vice-presidente da República que é sábio, né? Se tiver que roubar, tem que fazer direito para ninguém perceber, né? Não, isso aqui é uma avacalhação total e completa. É um regime político podre, totalmente... O pessoal acreditou nisso daí porque a situação econômica e política estava mais ou menos equilibrada. Agora todo mundo abriu o olho, porque isso que acontece com a população, né? A população abre o olho, de repente ele olha lá e fala, nossa, de onde surgiu isso? Mas não. O monstro sempre teve aí desse jeitinho que nós estamos vendo. Sempre foi assim. Quem mudou não foi o regime político, foi o povo. Agradecer o superchat do Etruscan Rover e do Fernandes da Silva Filho. Ele pergunta o seguinte: Rui, como você viu a declaração do Mangabeira dizendo que o plano era Ciro fingir que ia apoiar Lula para depois se unir aos golpistas? Ele declarou isso? Assim? Não verifiquei. Eu vi uma entrevista dele falando que foi um erro.
Foi um erro não ter se apoiado no Lula. Mas a verdade é essa. Ele não quis apoiar o Lula porque ele já estava na jogada dos golpistas. Um monte de gente protesta, mas, é uma coisa óbvia, né?